Olá, estamos aqui em mais um SAcast. Nós estamos com 3 feras. Estamos aqui com elas, Janaína Pimenta, Márcia Virtuoso e Vanucci Correia. Elas são mulheres extraordinárias, são mulheres fortes, que sabem o que querem dentro dos seus investimentos. Então agora nós vamos bater esse papo maravilhoso e vamos começar com a mais polêmica, a Janaína Pimenta. Nossa! A menina apimentada. A menina apimentada. Vamos lá. Jana, com mais de 30 anos de expertise, experiência dentro desse mercado financeiro, que é um tabu para todos nós que somos empresários, eu queria que você dissesse para mim qual é o diferencial que você hoje trabalha. Nós sabemos que você é mentora, sabemos que você está numa linda jornada na qual eu estou participando lá com o workshop. Então eu quero que você me diga, né, um pouco mais sobre quais são essas estratégias que você tem usado. E me fala, como é que estão esses empresários aí? Pois é, Vivi. Bom, a minha proposta é trazer para esses empresários e empresárias soluções que na minha época faltou. Quando eu comecei a empreender, eu tive que fazer uma pós-graduação em finanças para poder entender a minha estratégia, não só na pessoa jurídica. Hoje eu sou especialista, né, no CPF, em cuidar do CPF dos empresários, porque atrás de um CNPJ sempre tem um CPF, né? E trazer para essas pessoas a possibilidade de organizar as suas finanças sem impactar a sua empresa. Então, esse é o diferencial que eu trago para esses empresários. E, através dos meus estudos, eu acabei criando um método, que é o método SOAR, que é onde a gente faz a jornada e eu consigo apresentar. E a ideia, gente, é fazer com que as pessoas entendam que muito melhor do que pagar boletos é ter sonhos. Uau, né? verdade. Então você poder sonhar e realizar, porque também não pode ficar só na esfera da idealização. Então o sonhar, ele representa sonhar, organizar, agir e realizar, e é isso que eu propago no meu negócio, e reduzir esse tempo e esse investimento que eu tive que fazer, poder repassar para esses meus colegas. Muito bom. Eu quero saber agora da doutora Vanucci. Sim. Ai, doutora, esses empresários que dão trabalho pra gente. Eu quero saber, assim, quais são os erros mais corriqueiros que o pessoal aí do ramo empresarial tem cometido ao longo do empreender em relação a contratos. Olha, o erro mais corriqueiro é o nascimento da empresa, a natureza jurídica. Digo isso em relação, puxar um caso bem básico aqui. Eu vou lá e faço um MEI, mas aí, de repente, eu começo a fazer um e-commerce, e nesse e-commerce eu começo a vender uns produtos que são estratosféricos, os valores, e aí, opa, Receita Federal, quem tá mexendo essa conta aqui, quem é esses valores, mas ele tá nesse enquadramento, alô, contador, vem aqui ajustar? Porque esse enquadramento não é esse, é outro. Então, a natureza jurídica inicial, eu falo o nascimento, é o que traz mais trabalho. É o que dá mais trabalho. Falando de nascimento. Ai, meu Deus. Eu também tô vendo aí que, além, né, das pessoas não se regularizarem burocraticamente, né, nos seus CNPJs, elas também não se regularizam nos seus imóveis. Exatamente. Então, eu queria que você falasse um pouco para nós aí sobre os principais problemas dentro desse meio imobiliário. Não, uma das principais coisas que muita gente não sabe é achar que fazer a escritura já está com o registro feito no cartório de registro de imóveis, e não é bem assim. Gente, sem registro, você não é dono do seu imóvel. Isso que muitas pessoas ficam, às vezes, na posse do imóvel por muitos anos, com a escritura, que ele faz aquele contrato de gaveta, sim, aquele abençoado contrato de gaveta. Aí a família vai falecendo, aí quando vai chegando nos netos, que eles vão pensando em regularizar o imóvel, porque querem vender. Aí, quando vai vender, vai verificar a situação jurídica do imóvel e verifica que a matrícula imobiliária não está no nome nem da mãe, nem do pai, nem do avô, nem da avó.
Então tem que fazer todo esse levantamento. Por isso que eu sempre digo para os meus clientes, sempre procure um advogado especializado na área do direito imobiliário para ele poder estar fazendo um diagnóstico completo para que você não venha ter uma dor de cabeça no futuro. E muitas pessoas não fazem isso, né? Exatamente. Acho que comprar imóvel é uma coisa muito simples. Ah, gostei da casa, aí vai ver, a casa está com a documentação toda irregular e não quer pagar um advogado para poder estar fazendo essa análise necessária e preventiva. Justamente para poder evitar, né, a dor de cabeça no futuro, porque as pessoas acham que pagar advogado é um custo. Não, pagar advogado é um investimento também. Com certeza. Por favor, gente, invistam, né? Você falou uma coisa que eu costumo dizer sempre nas mentorias, né, que eu faço, que é um investimento, que você está crescendo a sua empresa e você está se desenvolvendo. Então, no ramo micromarketing não é diferente, viu? Volta e meia eu corro para os advogados que eu falo, ai meu Deus, o fulano está fazendo um contrato louco, socorro. Porque a minha área é gestão de mini mercado. Então, quando eu vejo que aperta, eu geralmente procuro alguém que eu sei que é especialista, assim, tais como vocês. Exatamente. Janaína, Sim. a gente está falando aqui de assuntos burocráticos, a gente está falando aqui sobre, né, manter tudo regularizado, mas é possível manter tudo regularizado com a vida com CPF ruim? Então, essa é a questão. A gente costuma falar, eu costumo falar, Vivi, que se você tem um CPF rico, sem cuidar do seu CNPJ, essa conta ela não vai fechar. O CNPJ ele tem que estar muito bem, para depois você ir ali e desse CNPJ usufruir no CPF. Né? Então, você conseguindo administrar as suas contas pessoais, você que é empreendedor, que é o público que a gente está falando, você vai se adequar, e é tudo temporariamente. A ideia é que você consiga se organizar para que a curto, médio tempo, uma vez que você consiga fazer ali todos os planejamentos do seu negócio, você possa gastar. Gente, dinheiro é para gastar, para a gente conversa. Por favor. Dinheiro é para gastar. Agora, Essas limitantes, exato. né, amiga? Agora, é para gastar com responsabilidade, com objetivo, com realizações concretas, sem deixar a sua família, o seu negócio em risco. Então, assim, dá para pagar. No início, quando a gente está começando, a gente escolhe as nossas batalhas, né? Verdade. Então, assim, você nem vai estar viajando, nem vai estar andando com um carro importado, se você é uma pessoa responsável. Tem gente que não é, e aí Então. aí que começa a não fechar, né? Mas ninguém abre um negócio para passar fome, para ter necessidade. Verdade. Se está acontecendo isso, gente, recalcula a rota. Talvez seja melhor ir para uma CLT, um concurso público, e tá tudo bem. Verdade. Agora, do momento que a gente começa a empreender, finanças precisa ser um dos corações da empresa. É venda e finanças. E depois, aliás, venda, finanças e pessoas. Porque as pessoas, né, quando tem uma empresa maior, ela também faz ali tudo acontecer na empresa. Com certeza. Verdade. Falando em organização, né? A gente precisa falar aí de contrato. Como um contrato bem elaborado, bem amarrado. Eu falo amarradinho, gente. Não é? Bem amarradinho, com todas as coisas necessárias, né, contidas nele, pode proteger o empresário. Nada de contrato de internet. Eu quero economizar. Nada de contrato de internet. ChatGPT, né? ChatGPT, pelo menos leva para o advogado. Pelo menos dá uma A consultoria. gente estudou para isso, né? Então, contrato é necessário em tudo. As pessoas até brincam comigo. Tudo você quer contrato, mas é necessário. O que eu vejo mais comum, eu falo em relação aos casos mais corriqueiros. Social media, não sei como a pronúncia correta, contrato com empresas pequenas ou em contrato por divulgações de produtos, não amarram o contrato. Somem e deixam o empresário na mão, ou vice-versa, né? E fica, eu quero cobrar aquele valor, ou ele combinou tantas postagens, ou ele combinou o manuseio de tanto, e desse manuseio eu já consigo levar para o pessoal de vendas, mas eu dependo do retorno da mídia. Sim. E fica aquilo dito pelo não dito. Então, contrato personalizado, que eu digo, é pela natureza do seu negócio. Se você é vendas, trabalha com vendas, é esse. Se você trabalha com marketing, é esse. Se você trabalha com seja o que for, senta com o advogado, estuda a natureza jurídica,
faz o contrato. Fez o contrato, já lança lá e acabou? Não. Posteriormente acompanha, em média 6 meses, ó, doutor, doutora, aconteceu uma mudança aqui. Será que nós podemos incluir uma cláusula aqui? Porque isso aqui não era corriqueiro, mas já está acontecendo. Então, tem esse respaldo. Sim, às vezes a empresa está crescendo Isso, e aí ela acaba não exatamente. dando conta, Não dá conta. de cumprir aquilo que estava combinado no contrato, combinado sai caro. Exatamente. Mas aí, se ela deixa de cumprir, ela certamente vai ter ali as suas punições, é verdade Sim, isso? problemas Isso sérios. de ambas as partes, porque às vezes a pessoa fala assim, eu que mandei fazer o contrato, que não sei o que não sei o que lá, e acha que tá livre de tudo. E aí ela mesmo que mandou produzir o contrato não cumpre aquilo que ela colocou ali. O que fazer, né, quando essas coisas acontecem? Qual a orientação que é dada para esse empresário? Que às vezes no meio da correria ele esqueceu que ele acordou estar naquela situação. O que eu recomendo é sempre tentar conversar com a parte contrária e, vamos dizer assim, fazer um acordo para ver se ambos não saem no prejuízo. Se não tiver um acordo ali cordial, é o caminho jurídico. Essas meninas são muito O juiz que decide. Eu tô ficando com medo. Vamos lá, vamos seguir. Eu fico muito inquieta quando a questão é imobiliária, né? Porque a gente tem mesmo essa sensação de que as pessoas acham que o contrato de compras e vendas é tudo, ou que, enfim, como que funciona o uso capião? Que é para as pessoas terem essa ideia de que, olha, você tem mais aí uns processozinhos para fazer dentro disso aqui, tá? Não foi e acabou, não. A vida é um morango, não. Você precisa aí cumprir algumas regras. Quais são essas regras? Uma coisa que as pessoas deixam de fazer para regularizar o imóvel é justamente o custo. Só que o caro é você deixar para depois. Então, o que você tiver que fazer, você tem que fazer logo. E a uso capião agora virou moda. Não, gente, a uso capião não é assim de qualquer maneira. Tem que haver uma análise, uma due diligence, que a gente chama, que é fazer uma diligência para poder tirar toda a documentação, para verificar a origem, a raiz daquele imóvel, saber exatamente qual é a sua condição para você poder estar tendo direito. A uso capião, ela tem vários períodos que você pode estar adquirindo. 5 anos, que é a uso capião urbana, 10 anos, que é a uso capião ordinária, e 15 anos, que é a uso capião extraordinária. Só que cada uma tem os seus requisitos. Quando você vai querer dar entrada com 5 anos de posse mansa, pacífica e contínua, você tem que estar num imóvel com até 250 metros quadrados e tem que ser o seu único imóvel como moradia. Com 10 anos de posse mansa, pacífica e contínua, você tem que ter pelo menos um título, né, algum contrato, alguma coisa para dizer que você está naquele imóvel, que até diminui o tempo, né, que é o requisito. E 15 anos você não precisa apresentar um título aquisitivo. Você pode ter até invadido o terreno, mas ninguém interferiu, ninguém entrou com uma reintegração de posse, então você pode estar pedindo a uso capião. Só que não é só com recibo de compras e venda, tá, gente? Porque muita pessoa acha que fica escutando na internet. Muitos advogados falam, não, você tem um recibo de compras e venda, você pode entrar. Não. Você tem que ter a planta memorial descritivo, você tem que pedir a ata notarial, você tem que pegar todos os documentos de consumo, conta, luz, água. Os confrontantes são essenciais. Se você brigar com o seu vizinho, você está perdido. Porque é o seu vizinho que vai dar lá a concordância de que ele não tem nada a opor com aquele pedido da sua uso capião. Então, tudo isso vai poder interferir se você vai conseguir ou não. E muitas pessoas também confundem quando está no imóvel através de um contrato de locação, entrando no contrato. E tá lá no contrato de locação e acha que pode pedir a uso capião. Não, gente. Contrato de locação tem um proprietário. O proprietário, ele cedeu a posse para você. Você não é dono. Entendeu? Existem algumas nuances que a gente tem que analisar caso a caso, entendeu? Mas a uso capião, ela tem uma série de requisitos, eles devem ser seguidos. E o bom é que a legislação, com o tempo, ela vai se modificando. Então, hoje, a gente pode estar pedindo a uso capião pela via extrajudicial.
que é diretamente no cartório de registro de imóveis, que tem menos burocracia do que você entrar na judicial, ter que esperar o despacho do juiz, sair edital, toda aquela burocracia que a gente já conhece da via judicial. Então, a advocacia extrajudicial, ela veio justamente para poder estar dando a celeridade que a gente precisa nesses processos. É forte, hein? Eu já ouvi tanta conversa, gente. Pois é. Agora o negócio ficou sério. Agora é sério. Pessoal, preste atenção, hein? Janaína, me fala aqui, quais são os passos, os primeiros passos que a pessoa precisa para iniciar uma reeducação financeira? Ou quais são os passos para aquela pessoa que sabe o que fazer, mas que a gente tem esse cliente, né? Tem. Sabe o que fazer, mas faz, né? Assim, eu queria ser sozinha nesse problema, mas a gente explica, a gente fala. Sim. E o cliente permanece perdido porque ele não tem iniciativa. Verdade. Sim. Então, vamos dar aqui um passo a passo para botar esse pessoal no lugar. Fala aí. Sim, a gente tem os pilares da finança, os pilares da finança que eu falo, né, que a gente consegue ali seguir, são 4 passos. Mas antes de eu falar dos passos, é importante a gente falar de determinadas características das pessoas. Então, eu costumo dizer que dinheiro é tabu. Falar de dinheiro é tabu. A gente fala sobre qualquer coisa, sobre relacionamento, sobre sexualidade. A gente não fala de dinheiro. Quando fala errado, fala escondido. No Brasil, nós não temos o hábito de, por exemplo, falar como nos Estados Unidos, que se fala o salário que se ganha no ano. Né? A gente esconde. Ou você fala ganhar mais, ou você fala ganhar menos. Então, assim, são várias questões. Um erro também que nós temos é de achar que o problema para resolver uma dívida, uma desorganização é ter mais dinheiro. Não é. Se fosse assim, não teriam ricos que estão hoje endividados, milionários que faliram. Então, dinheiro ele é emocional, dinheiro é tomada de decisão. Dito isso, a gente vai ali para os passos, né? Então, precisamos gerar dinheiro. Porque quando a gente está falando de finanças, quem não é herdeiro... Não é? Entra no meu ramo. Não é? Vem com a gente. Vem. Mas quem não é herdeiro é gerar dinheiro. Não tem como você criar ali um equilíbrio financeiro se você não gera dinheiro. Sim. E eu gosto da palavra gerar, tá, gente? Porque ganhar é no receptivo, né? Você tá ali passivo, né? Verdade. Então você tem que acordar todo dia e gerar esse dinheiro. Você tem a parte de cuidar do dinheiro. E cuidar do dinheiro é onde a gente mais peca, né? São as contas que a gente não anota, são as pequenas despesas que a gente vai fazendo ao longo do mês. Verdade. E se você multiplica isso por 12, tem uma pequena fortuna. Vai impactar, né? E com certeza, você tem a parte também de proteger o dinheiro. E aí a gente fala de seguros, e seguro perpassa Exatamente. nos negócios. Planejamento sucessório é aqui. Também no seu negócio. Passa. Então, seguro ele é um ponto, sim, ele é uma das bases, sim, da proteção financeira. E por fim, multiplicar. Porque a gente precisa também multiplicar, né? Exato. Esse dinheiro. Então, porque a ideia é você chegar a um tempo e esse dinheiro trabalhar para você. Verdade. Foi aonde eu levei o susto, né, Vivi? Que eu cheguei, né, meninas? Eu cheguei a uma certa idade, eu pagava todos os meus boletos, eu viajava, eu tinha carro, eu tinha casa, eu tinha uma vida próspera, né? Dentro da minha ideia, só que eu não tinha o dinheiro trabalhando para mim. E aí veio o susto, né? Então, aquela independência financeira que muita gente fala... É o que muita gente também não sabe, né? Exatamente. E aí eu não tô falando de riqueza. Independência financeira tem a ver com liberdade. Verdade. total. E aí, seja no muito ou Com no certeza. pouco, é você ter a liberdade de poder escolher e viver aquela vida que você deseja. Exatamente. E pode ser uma vida super simples, mas pode ser uma vida organizada. Exato. Né? Isso, Perfeito. Esse é um processo, não se consegue isso de uma hora para outra. E como a gente hoje não tem isso na escola, é importante ter um profissional que nos ajude. Há uns 5 anos atrás, 2 anos atrás, não vamos muito longe, eu tive dificuldade de achar profissionais que me ajudassem, né? Então, assim, hoje a gente está popularizando mais isso. Graças a Deus. Que bom. Amém, né? Que bom que mulheres como nós surgimos no mercado. Gente, para poder estar organizando, Exatamente. né? Já organiza a casa, quem tem filho, marido. Toda uma luz. Nós já somos gestoras naturais. Exatamente. Fomos feitas gestoras naturais. Verdade. E aí nós nos propomos a passar aquilo que a gente aprendeu, Sim. adquiriu. com E agora o é tempo, gerir né? da melhor maneira, né? Sim, Exatamente. sem dúvida. Sim. Falando em gestão, né, da melhor maneira,
Pra gente não tropeçar por aí e sair dando dado dos outros. Não é? Porque Muito importante. a gente se policia, porque nós temos aqui, nos empresários SA com a gente, um especialista que está sempre falando sobre isso. Sim. Mas muito empresário por aí não tem esse cuidado. Verdade. Eu queria que você, doutora, fala aí, que você falasse um pouco para as pessoas ter um pouco mais de conhecimento a respeito dessa questão dos dados, né? Da lei, vamos ver se eu vou falar certinho, LGPD. LGPD. Então, é muito comum você ter um empreendimento, um negócio, e ali você ter os dados do seu cliente, né? Para um contrato, para algum procedimento. Clínicas médicas têm muito para liberação, né? Para fazer atos, tal, o paciente está apto para fazer aquilo, enfim. E agora, com essa enfatização da LGPD, estamos melhorando, né? Ali o respaldo, ali tem um artigo que você se compromete a colocar e fica respaldado. Mas aqueles que ainda não têm, vamos procurar se aprofundar, porque LGPD tá aí e se não enquadrar, tem multa, caso haja um vazamento de dados, porque acontece assim. Não tem essa história de dizer, eu sou pequeno... Opa! Não sei de nada, não sei de nada. Pequenininho, minha empresa é ali não saber, ali é pública. Não vão me encontrar. Meu cliente é o seu fulaninho das couves, é o seu José dos legumes, e tá tudo certo, ninguém vai me encontrar, e eu não... quem vai encontrar esse? Gente, tem que se precaver sim. É verdade. LGPD tá aí. Cuidado com os dados dos seus clientes. Cuidado da equipe, a área de TI, claro, da sua empresa. O responsável por toda essa área técnica tem que ter todos os equipamentos, os softwares, para poder dar esse respaldo. Porque se vazar, tem multa sim, tem problema jurídico sim. Mas é só uma foto que eu tô tirando do meu funcionário. Direito autoral. Isso aí. Entendeu? Porque assim, a gente vê muito isso, gente. Sim, muito. Eu falo de cadeira. Porque as pessoas falam pra mim, poxa, mas por que você não pode dar esse contato? Eu falo, Tem que pedir autorização da deixa eu te pessoa. contar. Primeiro eu vou falar com essa pessoa, porque Exatamente. essa pessoa tá me Sim. autorizando. Mas não é o seu parceiro? Sim, é o meu parceiro. Todos eles que estão lá no meu site estão devidamente amarradinhos no contrato. Sim. De direito de imagem, de direito de som, porque agora tem isso também, né? Imagem, som, vídeo, até porque, né? As músicas, né? Eu sou aquela condutora carne. aí de podcast, então eu tô sempre falando. Então essas pessoas precisam estar bem amarradas comigo. Verdade. Mas eu vejo gente que não tá não, viu, doutora? Eu vejo gente que sai falando, entendeu? Que sai dando dado, que sai dando contato, que acha que dar contato não é nada. Tá, mas não é assim não, gente. Não é assim não. Se puder, peça autorização. Se, eu não sei, não faça. Fique Melhor não quieto. fazer nada. Não Não é fazer melhor? nada. Não faça Então. nada. Exatamente. Falando mais um pouquinho sobre o ramo imobiliário, eu queria que você falasse um pouco sobre quais são esses direitos que o inquilino tem, porque a gente tem essas brigas na vida, né, Brasil? Que o inquilino tem, até onde vai o direito de um e do outro, tanto do inquilino quanto do locatário. Aí eu já entro na parte de contrato da doutora Vanucci, porque no contrato, que é a Lei 8.245 de 91, já vem dispondo todas as obrigações do inquilino e do proprietário. Obviamente, o inquilino tem até a questão da pintura, que muitos ficam brigando, porque quando entrega o imóvel, uns falam que precisa entregar o imóvel com a pintura, outros não. Eu, como advogada, eu digo que a pintura é conforme o tempo. Entendeu? Então a pintura, eu não botei nada, não colei nada na parede, mas isso não é obrigação. Porque o cara botou a pintura, então eu não tenho dever nenhum de entregar com a pintura. Mas isso vai estar no contrato. Se tiver escrito no contrato que vai ter que entregar com a pintura, então vai de conformidade com o contrato. O que eu falei com relação ao inquilino também, com relação à venda. Eu ia perguntar isso Quando agora. o proprietário quer vender o imóvel, obrigatoriamente ele tem que fazer uma notificação de preferência para o inquilino. Opa! Se ele não fizer isso, ele vai sofrer as sanções da lei.
Perfeito. Entendeu? O inquilino vai poder entrar na justiça, vai poder reclamar danos e tudo mais. A obrigação primeiro é do inquilino. Olha lá, você quer comprar e tem que ser uma notificação bem completa, com o valor da compra, a forma como pode pagar, o valor que vai ser o preço da venda do imóvel, tudo discriminado, e o inquilino tem que fazer uma contra-notificação. Dizendo se quer ou Se não. quer ou não, porque se ele ficar em silêncio, é dizendo que não, que ele não tem interesse. Então, o proprietário ele pode oferecer para um terceiro. E também tem as situações do prazo, né, da locação, porque quando você, geralmente, o contrato residencial ele tem 5 anos de prazo. Quando passa desse prazo, ele se torna um contrato por tempo indeterminado. Quando entra nessa seara, o proprietário ele pode pedir, né, para o inquilino desocupar o imóvel porque já entrou na denúncia vazia. Não tem necessidade dele notificar. Obviamente, ele vai notificar, mas ele não tem necessidade de fazer um novo contrato, né, para poder dar continuidade. Se ele quiser que o inquilino fique, sim, faça um novo contrato. Perfeito. Se ele não quiser, ele notifica, ó, você agora vai ter que desocupar o imóvel, porque já passou o prazo e eu não tenho mais interesse de estar Essa alugando. notificação é de quanto tempo? 90 dias é o mínimo? Não, tem um Como é que assim, é, a gente coloca um prazo lá de 30 dias, mas o prazo para ele sair é de até 90 dias, para ele poder se organizar, para ele poder encontrar um novo local. Aí tem essa situação também que se já houve um comprador, que aí o comprador também vai entrar na situação, vai comunicar que está lá a pessoa que ela ainda está cumprindo o prazo para poder estar desocupando, que ninguém pode sair do dia para a noite, né? Então tem que se organizar, mas tudo tem que estar no preto, no branco. Não é só contrato verbal, que as pessoas infelizmente não têm o costume de estar fazendo contrato. Quantos aí bota as pessoas para dentro de casa e acha que depois pode tirar a pessoa? Não, gente. Se você entrar no imóvel tendo inquilino, é invasão de domicílio. Então, meu Deus. Não posso entrar no meu imóvel, não. Até mesmo, eu já tive casos, né, que o inquilino abandonou o imóvel. Hoje, graças a Deus, tem a ata notarial que a gente pode fazer para entrar na emissão na posse, mas antigamente não, a gente tinha que entrar com uma ação de despejo com emissão na posse, pedindo a liminar para o juiz para a gente poder adentrar dentro do nosso próprio imóvel. Mesmo que o imóvel seja seu, você tem que ter uma liminar, uma decisão judicial para você entrar no imóvel. Aí, Senão, aquele depois o que já inquilino pode abandonar. falar que você entrou no imóvel sem autorização dele. Perfeito. Tem Uau. toda essa situação. Meu Deus, meu Deus. Muita coisa. Como que administra dinheiro para isso? Para pagar advogado ou para ter uma consultoria, porque também é possível, viu, gente? Você que talvez esteja começando agora, esteja com dificuldade de manter um jurídico, Verdade. por favor, consulte, faça uma consultoria, conversa ali com o jurídico, seja imobiliário, seja contratual. Mas eu te pergunto, Janaína, porque a gente está aqui de frente com essas leoas, não é? Então a gente tem que caminhar o trem direitinho. Tem que andar na frente, senão o trem pega. Não é? Então, assim, quais são as dicas que você dá como educadora financeira para que as pessoas tenham todas essas formas seguras de manter uma empresa? Com seguro, né? Com consultoria. Talvez o cara tenha uma empresa e tá num imóvel assim, alugado, e a pessoa tá pressionando ele para sair. Sim. Então ele vai precisar mudar o lugar da empresa. Então, como é que você dá assim, estratégia pro pessoal para ele conseguir balancear tudo isso, né? Sim, eu gosto muito da palavra estratégia, porque dicas a gente tem um monte na internet. Não é? E algumas, assim, Que não vale. vendo, de onde ela Por quê? tirou isso, né? Então, assim, tudo é estratégia, realmente. O seguro, por exemplo, que é uma das bases, né, das finanças, ele vai te ajudar para você alugar um imóvel. Nós temos seguro, Sim. né, de fiança. Seguro fiança. Na hora de sucessão, então você tem o seguro de vida. Você tem seguro de vida, inclusive, para sócios, né, que pode, quando um morre, deixa a empresa, às vezes, numa situação complicada. Você tem que ter, aí, tirando um pouco do seguro, você tem ali a parte das reservas. Então, qualquer empresa e qualquer CPF, eu volto a dizer, precisam ter as suas reservas. Tem o nome que tiver, tá, gente? Eu gosto de usar todos os nomes, porque são situações diferentes. Você tem reserva de emergência, você tem reservas financeiras e você tem reserva de oportunidade. E você tem a reserva para aposentadoria. Né? Então, a empresa ela precisa também de uma reserva. Vai comprar um computador, vai tirar do proprietário, podendo tirar
da empresa, isso eu estou falando dos pequenos, né? Mas você está começando agora, o ideal é que você comece com a melhor possibilidade possível, né? Para que quando você ficar grande, e espero que essa fala chegue também a todos os níveis, né, de empresários, você também cresceu certo. Você cresceu da forma correta. Exatamente. E aí você não leva sustos como nós levamos, né, há pouco tempo, porque as pessoas esqueceram que teve pandemia. Como viver se de repente... Foi uma lenda urbana. Exatamente. Como que vamos fazer? É a reflexão que eu deixo para todas nós, né? Não vamos fazer se uma pandemia acontecer novamente daqui a 3 meses? Quais são as estratégias que nós estamos usando? Verdade. Né? Seja na nossa vida pessoal ou na nossa vida profissional. Então, a gente precisa olhar escolhas financeiras com estratégia. Então, assim, eu precisaria... não existe receita de bolo, a gente precisa ver caso a caso, né? Então, assim, a gente precisa ter estratégias para quando a situação chegar, seja de uma oportunidade, ou seja algo que possa agravar a nossa realidade, a gente consiga lidar da melhor maneira possível. Perfeito, tá? Perfeito. Eu queria que você desse um recadinho pro meu público, não sou boba nem nada, né, Brasil? Porque a gente sempre conversa nas mentorias em relação aos seguros das lojas. Porque, pessoal, tu tá numa loja dentro de um condomínio, vocês, né, que são as nossas doutoras favoritas, podem me corrigir se eu estiver errada. Você fez um contrato com aquele condomínio só está responsável pela área dele e é você que está responsável pela sua área ali, pelo seu mercadinho, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esses riscos que as pessoas estão correndo, tendo um mercadinho dentro de um estabelecimento que é um estabelecimento PJ, tá? Apesar de ser residência. Quais são essas estratégias que a pessoa pode fazer? Se ela segura a loja toda, se ela segura os produtos? O que você diria, assim, numa consultoria para um mercadista? O seguro, o bom do seguro é que você tem seguro para tudo. Sim. Ou se não tudo, é quase tudo, né? Então, recentemente, as seguradoras elas tiveram que mudar um pouco o contrato delas com relação ao seguro de condomínio. Então, hoje, dentro do seguro de condomínio, você consegue já estender a proteção solar, né? Placas solares, perdão. Proteger as placas solares e também os mercadinhos que tem. Mas dentro dos mercadinhos, que é um CNPJ, né, à parte, você tem ali a possibilidade de roubo desses bens. Se alguém escorregar e quebrar uma perna ou um braço, então a gente tem aí responsabilidade civil, a gente tem a cobertura de roubo e a própria cobertura de incêndio. Né? Então, são seguros que a gente pode minimizar em muito as nossas perdas, né? A gente não precisa ir muito longe, né, Vivi? Eu sei que você falou aí das lojas, que é para o seu público, mas vamos pensar nós aqui, né? Então, a gente fala, muitos aqui talvez tenham seguro, mas quem não tem, quem está nos ouvindo, né? Imagina a sua casa. Aí você fala assim, não, mas eu não tenho quase nada. Só que você foi comprando coisas ao longo da sua vida dentro da sua casa, inclusive roupas, porque alguns seguros cobrem roupas. E aí, quando acontece o incêndio, é que você vai ver que tem muito mais ali do que você imaginava. E você, para repor tudo aquilo, são anos de trabalho. Então, a mesma coisa um mercado, a mesma coisa uma loja, né? A mesma coisa, até quem presta serviço. Sim. Então, seguro, ele vem mesmo para poder minimizar o risco. Não é para ninguém ter ganhos, né? A gente fala isso no seguro. Seguro não é um investimento que vai te dar dinheiros extras, mas é para repor aquele bem. Então, existe sim seguros, para quem não sabe, ver seu público, enfim, o nosso público, né? Existem seguros variados para diversas coisas que vão minimizar as nossas perdas. É de acordo com cada perfil da pessoa, porque nós somos iguais perante Deus, mas cada um tem a sua vida. Nós somos distintos uns dos outros e de acordo, né, com o perfil daquela pessoa que vai ser adequado. Ó, você tem isso, aí vai fazer. Sim. Bem enquadrado. Inclusive de materiais, né? Porque exatamente. Ferramentas de trabalho. Ferramenta de trabalho precisa estar segurado. Com certeza. Exatamente. Eu tenho um seguro Muquirana no meu celular, mas eu tenho. Que a gente está falando muito de seguro de coisas, né? E a gente tem que falar. Mas existe um seguro que talvez seja o mais importante de todos, que é o seguro das nossas próprias vidas. Isso. Exatamente. E no Brasil é super negligenciado. Então, assim, nos Estados Unidos, um planejamento financeiro, você vai num consultor financeiro, você não vai para um corretor, consultor financeiro, ele começa a planejar suas finanças
como seguro de vida. Porque tudo vai depender de você estar vivo. Exatamente. E ao não estar, do que você vai receber nesse seu desencarne. Então, a gente é negligente. Infelizmente, principalmente o empreendedor, ele precisa ter, porque ele tendo um problema de saúde, ele tendo uma necessidade, seja psicológica, a gente fala muito das questões, né, emocionais, psicológicas, ele vai poder contar com um seguro de vida em vida. Verdade. Hein, Bibi? Não querendo te passar, mas uma coisa que a gente sempre fica em dúvida, até quando a gente pode fazer o seguro de vida? Porque tem essa questão da idade também. Verdade. Posso? Opa! Então, hoje as seguradoras, elas também estenderam essa questão da idade. Antigamente, você 60 anos, você já não conseguia fazer mais. Hoje você tem seguradoras que até 80, 85. Né? Agora, é importante. Repete. Porque a gente acha que já tô velho, não preciso de seguro, não consigo mais fazer seguro de vida. O que as pessoas precisam ver com relação às coberturas? Porque algumas instituições vendem seguro de vida para pessoas de idade e vendem somente acidentes pessoais. Então, a gente viu recentemente veiculando na televisão uma pessoa que fez 4 seguros. Meu cliente fez isso. Um valor alto para deixar para os seus beneficiários, só que era só para acidente, não era para morte por doença. Natural, né? Morte natural. Caramba. E quando ele faleceu por morte natural, ninguém recebeu nada. Então, meu cliente fez 5 apólices. Falava para a mulher assim: você pode ficar tranquila que você vai ficar bem quando eu partir dessa terra. Aí ele partiu, teve um infarto fulminante dentro do ônibus. Quando o filho foi fazer o levantamento das apólices, eram 5 apólices de seguro acidental. Acidentes pessoais. Não recebeu nada. Exatamente. Nossa. E ele ficou pagando anos. Exatamente. Infelizmente, a pessoa por ser Agora eu vou falar leiga. pra vocês, tem como recorrer a isso? Não. É porque é muito complicado. Porque na pólice vem dizendo todas as cláusulas. Só que as pessoas não leem. Outra coisa também, por favor, que o brasileiro é um analfabeto funcional. Ele sabe ler e escrever, mas ele não sabe entender o que ele está lendo. E ele tem vergonha de falar conosco, que somos advogados, para poder estar interpretando o texto para ele. Assim. Exatamente. Aí é por causa dessa situação que ele acaba indo pro buraco, se afundando. Entendi. Porque ele tem vergonha, aí quer fazer uma de entendido. Eu sempre, quando eu vou atender um cliente, eu falo: você entendeu exatamente o que eu falei, então você repete. Repete o que eu falei, para eu saber se você entendeu mesmo, porque depois você vai sair daqui fazendo um monte de besteira e vai falar que foi a doutora Márcia Virtuoso que orientou. Isso aí. Então, leia o contrato. As cláusulas fazem mesmo de propósito, daquela de letrinha bem pequenininha, para você o seu cérebro já ficar condicionado a não querer ler. Você já tem preguiça, a preguiça já bate na hora. Sim. E você não quer ter o custo de contratar um profissional habilitado para poder fazer isso para você. Então, vai passando anos e anos e anos. Aí, quando acontece, porque a gente não... Uma coisa também que eu sempre falo: a morte chega para todo mundo. A gente só não sabe o dia, quando e aonde. Toda vez que eu falo de seguro de vida, a pessoa: ai, doutora, tá me agorando. Clássico. Não, querido, eu não estou te agorando, eu estou te prevenindo. Porque a única coisa que eu sei é que eu vou morrer, você vai morrer. Entendeu? Então, a melhor forma, porque às vezes você não morre, às vezes você fica deficiente, fica inválido. É isso aí. Aí você tem que ter um seguro, né? Para poder estar fazendo a sua subsistência. Exatamente. E se você não tiver ninguém para te ajudar? Como é que faz? Como é que faz? Porque na hora H, todo mundo, ó, corre. Ninguém quer tomar conta. Ainda mais a pessoa idosa. A pessoa idosa, eu tenho casos que os filhos já estavam querendo a herança antes dos pais morrerem. Né? Ela reclamando que o pai estava vendendo todos os bens, que não ia ter herança para eles. Eu falei: amor, não existe herança de pessoa viva. Não é? Vamos combinar. Os seus pais, eles podem fazer o que quiser com o pai que não morre. Por favor. Exatamente. Seu, por favor. Fica pressionando as pessoas, entendeu? Fica pressionando os idosos a fazerem o que eles querem. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, a gente vai partir para o final. Sim. A minha pergunta é: tem como se organizar para esse dia que ninguém quer, que é o da morte? Porque quem fica aqui, dá ruim. Sim. A cabeça surta. Então tem como preparar papelada, por exemplo, deixar
tudo pré-organizado? Com certeza. Uma das formas do planejamento sucessório ou é o testamento ou é a doação, Isso aí. que é uma antecipação de herança que a gente faz. Só que a legislação, ela vem com seus requisitos. Vamos supor, você é uma mulher solteira, você não tem filhos, seus pais já faleceram, você não tem cônjuge, você não tem companheiro. Você pode dispor de 100% do seu patrimônio, mas reservando o usufruto para você. Muitas pessoas confundem o usufruto por causa disso. Porque você vai ter o direito de utilizar e gozar do imóvel como você bem querer. Você pode alugar, você receber os frutos desse aluguel, entendeu? Só que a nua propriedade vai para quem você transferiu, se for doação. Eu sempre indico fazer doação, porque aí você não precisa fazer inventário. Se você fizer o testamento, que aí você vai dispor, a disposição de última vontade, você vai indicar quem são os seus beneficiários. Você pode botar condições dentro desse testamento. Tem os filmes americanos, muitos fazem isso, né? Ó, fulano só vai receber a herança se casar com o cicrano. É uma condição. Sim. Entendeu? Você pode botar... E é válida. É válida. E você pode colocar gravames, tipo, causa de incomunicabilidade. Vamos supor, na doação, você não quer que o seu genro ou sua nora tenha o direito àquele imóvel que você está doando para sua filha ou para o seu filho. Ui, tem Aí, isso, gente. se você se divorciar, aquela cláusula de incomunicabilidade indica que aquele bem não vai entrar na partilha do divórcio. Sim. Tem a cláusula de reversão. Vamos supor que o donatário morra antes do doador. Esse imóvel volta para o patrimônio do doador. Não vai virar herança para os descendentes do donatário. Tem a cláusula também de empenhorabilidade, para tornar aquele... cláusula. Não, mas muitas pessoas deixam de fazer isso. Sim. Aí quando acontece, fala, meu Deus, como é que eu posso reverter essa Eu vou te situação? contar uma coisa aqui. Eu tenho uma amiga que ela tinha um único filho, ela botou tudo para esse filho. Acontece que o menino sofreu um acidente, não resistiu. Aí. E aí a nora pegou tudo dela. Entendeu? Ela, na verdade, Como nem pegaria tudo porque os ascendentes, que são os pais, são herdeiros necessários. Ela teria que partilhar Sim, esse patrimônio. Metade seria dela e metade seria da sogra dela. sim. Entendeu? Aí, a não ser que ele também fizesse um testamento, mas ele não poderia dispor de mais de 50%, que a gente chama de doação inoficiosa. Que a legislação ela vem justamente para proteger essas situações, entendeu? Para não ficar desamparado. E agora o Código Civil está sendo reformado, né? Graças a Deus. Em partes. Porque está tirando... Na parte do meu planejamento sucessório, eles estão tirando o cônjuge e o companheiro como herdeiros necessários. Aí o que significa? Se o falecido tinha bens particulares, o cônjuge não vai ter direito. Esses bens vão para os pais dele e para os filhos. Que eles não vão ser mais herdeiros necessários. Imagina só, hein? Olha a loucura. Você comprou a casa, né? Junto com seu marido, tá morando tal, não sei o quê. Que loucura. Você não é herdeira necessária. Agora, uma coisa da prevenção também que eu acho que é importante a gente lembrar, que é a questão da cultura, né? Então, assim, nós precisamos passar dessa cultura de geracional. Sim. De pensar no próximo que exatamente. tá vindo. Eu, por exemplo, eu não tenho filhos, mas eu quero que meus sobrinhos, meus afilhados possam ter oportunidades que eu não tive. Então, tudo que elas estão falando, né? Todo mundo sempre se vai explanar um pouco mais, né, sobre a área dela. Enfim, mas tudo que nós estamos falando aqui tem a ver com cultura. É verdade. Então, nós precisamos ter a cultura de querer mudar a nossa realidade. Isso só se faz em vida. Né? E aí a gente consegue, através de estratégias, seja doação, seja, enfim, outros jurídicos que eu não sou tão conhecedora, mas dentro da minha área, que é o seguro, né? O seguro é uma das formas, mas se faz quando você tem essa cultura, quando você entende, por exemplo, que você quer quebrar um ciclo de miséria, um ciclo de escassez, né? E você quer ali deixar essa oportunidade esse legado para os próximos. A nossa geração não teve essa oportunidade, mas acho que estão vindo agora com a internet, com a tecnologia, nos vendo agora falando sobre isso. Né? E já está sendo inserido também aos poucos nos colégios, para as crianças poderem ter uma certa noção, né, de educação financeira e tudo mais. Aí eu creio que para a próxima geração as coisas já vão ser mais diferentes. Não sei se eu vou estar aqui não, mas vamos lá. A gente tem meio segundo
para cada uma deixar aqui o seu arroba, como que faz para entrar em contato com vocês. E eu gostaria, doutora Vanucci, que você fizesse o encerramento aqui do nosso SEAcast, tá bom? Olha, gente, foi um prazer estar aqui no SEAcast. Vivi, muito obrigada. Meninas, Janaína Pimenta, Márcia Virtuoso, foi um prazer estar com vocês. Caso queiram ou tenham dúvidas sobre como montar uma empresa, quais os profissionais devam procurar, porque não é só o advogado, tem o contador, tem social media, tem tudo, para você começar de maneira correta. É só acessar lá o Business Legal Lab. Business é Business Legal Lab, é assim em português. Acessa lá que lá tem dicas, orientações de qual caminho vocês devem percorrer, tá? Aguardo vocês lá. Doutora Márcia Virtuoso. Gente, foi um prazer enorme estar aqui fazendo esse bate-papo com vocês. Gente, vocês que queiram me seguir, é @dra.marciavirtuoso. Eu vou ter um prazer imenso de estar atendendo vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, querer fazer um diagnóstico sobre regularização imobiliária. Lembre-se que o melhor investimento é você regularizar o seu imóvel para ter um valor de mercado, né? Caso vocês queiram, né, entrar em contato, é só me seguir lá no meu perfil que eu dou várias orientações jurídicas. J. Pimenta. Pois é, sou Janaína Pimenta, da J. Pimenta Finanças e Corretora de Seguros. O meu arroba é @Janaína Pimenta Oficial. E estou lá também à disposição de vocês. Meu primeiro contato, ele é gratuito, então vão lá, me chame lá no Instagram. Eu vou ter um prazer de conversar com vocês, entender o problema de vocês para poder apresentar soluções e ser aí um diferencial para você e para o seu negócio. Muito obrigada. Tá? E eu sou Viviane Gonçalves, né? A Vivi mercadista aí do povo. E quero agradecer a vocês. Se você é empresário, gostaria de sair da solidão empresarial, te convido a conhecer os Empresários S.A. Nós temos 4 polos, temos na Barra, temos em Caxias, temos no Nova América, temos o online. Não tem desculpa para você se conectar, viu? Verdade. Tem todas as formas para você se conectar. E assim como essas feras que eu estou aqui hoje, ser um empresário com posicionamento, tá? E convido você a entrar lá no meu @Vivi Mercadista, que é a rede social universal que todos sabem. Lá eu também te dou informações de como investir de forma assertiva. Esse foi o SEAcast. Obrigada. Tchau, tchau. Foi um prazer.